Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentinha medíocre, fedorenta, pobre, patética, que só tem dinheiro, aborrecendo aqui, pagando gente para me atacar aqui nos comentários do Instagram, do Facebook, na rua, na universidade, assim, são bandidos mesmo. Eu não consigo nem falar com meus amigos direito aqui, porque tá tudo poluído por esse bandidinho de quinta categoria e a gente nojenta dele. Eu não consigo me livrar dessa gentalha de jeito nenhum. Assim, eles meteram lá no esgoto que eles têm no lugar do cérebro e vão ficar me perturbando sistematicamente, usando todo mundo aqui, porque são completamente retardados, né? Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles não metem a pata para destruir, porque essa gente é isso, eles são assim, o lixo da humanidade, eles destroem tudo que eles metem a pata, porque estão ali, na verdade, exercitando o ressentimentozinho doentio e covarde deles e criminoso, né? Eu não consigo nenhum advogado para me livrar desses vermes, né? Para não falar um palavrão aqui, tá? Porque se eu pudesse eu falava, se o YouTube não cortasse o vídeo aqui. Mas enfim, então vamos continuar fazendo aqui o que eles não metem o focinho, a pata para poder destruir com o baixo nível e a mediocridade deles, tá? Que são os vídeos aqui do canal. No vídeo de ontem eu falei aqui, né, no vídeo sobre esse livro sensacional aqui do Junichiro Tanizaki, tá? Em Louvor da Sombra, que é um livro de 1933, no qual ele reflete sobre o valor da sombra na cultura japonesa, tá? Na cultura tradicional japonesa. Tá vendo? É 1 minuto e pouco aqui todo vídeo, vomitando aqui o asco da presença medíocre dessa gente patética na minha vida aqui. Então, enfim, então aí ontem eu citei vários trechos para vocês aqui, né, desse livro do Junichiro Tanizaki, tá? Que é um livro sensacional. E ele fala do valor da sombra na cultura oriental, na cultura japonesa especificamente, tá? E faz várias comparações com a cultura ocidental. E aí eu decidi fazer um outro vídeo, né, hoje, para poder refletir o quanto que a sombra também sempre foi um elemento importante da cultura ocidental, mas numa medida diferente daquela que ele apresenta ali, né? Ele tá situando a sombra ali com um valor não só de tradição, mas de beleza também, né? E ao mesmo tempo de protagonismo. Já no Ocidente isso comparece de forma bem diferente, tá? E a gente vai tentar aqui desenhar, vou tentar fazer aqui com vocês um certo trajeto que começa lá na filosofia grega, e aí depois passa pelo iluminismo, pelo romantismo e tal, para chegar no século XX, tá? Para a gente poder pensar um pouco aí essa questão da sombra na cultura ocidental, tá bom? Antes, já deixo para vocês mais uma vez a dica aqui do meu livro, tá? Do outro lado de cá, meu livro de poemas que está aqui, né? O zap está na descrição do vídeo. Não estou conseguindo me comunicar com as pessoas direito por culpa desses criminosos, mas eu vou seguindo aqui tentando, né? Porque, enfim, uma hora, de repente, eu vou conseguir de um jeito ou de outro, né? Então é isso, pessoal. Quem quiser entrar em contato aí, tá? Só falar. Então vamos começar, tá? É claro que certamente vão ter referências a mais dessas que eu vou citar aqui. Eu vou fazer apenas aqui um en passant, citar algumas referências básicas e ao mesmo tempo que comparecem, né, como mais importantes aí nessa discussão, e que simbolizam essa questão, né, essa reflexão sobre a sombra e sobre os valores que ela vai ganhando, né, nos contextos ali da filosofia, da arte e tal. Mas certamente vocês vão encontrar outras referências, inclusive, né, em outros suportes artísticos, né, no cinema, enfim, na própria literatura e tal. Mas isso aqui é só um recortezinho que eu estou fazendo para poder tentar desenhar, né, desenhar uma comparação crítica com o que o Junichiro Tanizaki faz ali, tá? Então a gente começa falando da República do Platão, tá aqui, né? Porque aqui na República do Platão consta a metáfora, né, a alegoria da caverna, a famosa alegoria da caverna que o Platão constrói para poder representar a luz como sendo um referente de conhecimento, né, de esclarecimento sobre as coisas, tá? Então, e aí, quem quiser ler está aqui, né, tá inclusive se não me engano, aqui na página 210
até, nessa edição aqui, né, da Martin Claret, da 210 até a 215, 217, tá? Da 210 até a 217 vocês encontram aqui a alegoria da caverna. E é basicamente isso, quer dizer, né? Ele figura essa caverna como uma espécie de referente da ignorância, né? Um referente da ignorância, da ilusão, tá? Então as pessoas que ficam ali presas estão ali, você imagina assim que tem uma parede de pedra atrás das pessoas, atrás dessa parede tem a entrada da caverna, né? E na parte de cima frontal dessas pessoas que estão ali passam as sombras de quem está passando lá fora, né? E aí o Platão está figurando mais ou menos assim, né? A ignorância, que é isso, é você olhar para as sombras e não para as próprias pessoas. Então, ou seja, nesse contexto, as sombras têm um referente, elas têm um sentido. Porque fica difícil explicar, porque esses animais ficam aqui fora, vomitando provocações de baixo nível o tempo todo. Entendeu? O objetivo deles é esse, é ficar perturbando, atrapalhando aqui e criando associaçõezinhas medíocres com as palavras, porque são completamente retardados, né? Então, voltando, a sombra nesse contexto aqui tem um sentido de ignorância, né? Ela não representa o conhecimento, ela representa a ignorância. O que representaria o conhecimento aí nessa história da caverna do Platão é justamente a luz que está ali fora, né? Os objetos iluminados, as pessoas iluminadas que estão passando ali fora e que seriam a verdade, a realidade, né? O Saramago fez esse romance aqui, tá? Que é A Caverna, que é uma releitura que ele faz, uma construção, né, alternativa. Eu não li ainda, mas está aqui já na lista para ler, tá? Provavelmente já teria lido, não fosse esse lixo de gente baixo nível que continua, né, vomitando nojeira na minha vida aqui. Mas enfim, a gente vai tentando. E aí, enfim, né, passa ali o período grego, tal, Império Romano, chega na Idade Média. Na Idade Média, a gente tem o domínio da religião, né? O cristianismo passa a dominar, e aí todas as formas ali de manifestação mais amplas vão sendo, vão sendo atacadas, né? E vão sendo retiradas do jogo, né? E aí, esse período, que vai ali mais ou menos do ano 300 e alguma coisa até o ano 1400 e tal, é tido hoje como a Idade das Trevas, né? Justamente por isso, porque foi uma época de perseguição, como estão fazendo comigo aqui. Essa gente, eles têm um pouco isso mesmo, eles têm um pouco de... Eles são quase medievais, assim, nesse sentido, né? Enfim, e aí esse sentido de trevas, as trevas têm um certo parentesco com a sombra, né? Enfim, tem um sentido ali, na verdade, também de ignorância, mas uma ignorância violenta, né? Que é o caso da Idade Média, tá? E aí depois a gente tem o Renascimento, que inclusive o Renascimento ele já aparece ali com, né, por exemplo, na pintura você tem os quadros e as obras são feitas de maneira bem clara, né? O que já é uma tendência do Ocidente de trabalhar com a luz como um referente de conhecimento, de inteligência, enfim, de razão, né? Essa é a grande questão, tá? E aí depois você tem outros períodos, tem o Barroco e tal, tem uma série de períodos. E aí a gente chega num determinado momento, século XVIII, tá? No Iluminismo, certo? Talvez até já tenha alguma coisa ali no século XVII, né? No finalzinho do século XVII, início do século XVIII. E, enfim, mas no século XVIII é que realmente o Iluminismo se configura de maneira ampla como um movimento filosófico e político e etc., tá? Elegendo a razão como digamos assim, né? A base de sustentação de um projeto ali mais amplo de sociedade pautado pela filosofia, pela ciência, pela política, pelo contrato social, por uma série de questões que estão em jogo ali, tá? E essa palavra iluminismo, ela diz tudo, né? Iluminismo é isso, é iluminar, é o período das luzes, que a luz aparece como um referente conectado com a razão. Razão é luz, né? E, inclusive existe uma palavra, a palavra Aufklärung, né, que é uma palavra alemã que é sinônimo de iluminismo,
significa também esclarecimento, né? Esclarecimento, esclarecer, clarear, claro, luz, né? Então a luz tem esse sentido de razão, né? E de verdade e tal, que na verdade é a mesma coisa, né? É exatamente a mesma visão que tinha o Platão, por exemplo, e de certa forma a filosofia grega como um todo ali, né? E aí, a cultura ocidental vai trabalhando com a razão, com o sinônimo da luz e tal, só que chega um momento que tem alguns pensadores, especialmente na Alemanha, que começam a, né, discordar disso, começam a falar, olha só, isso aí tem um valor até certo ponto, mas não permite enxergar isso aqui, existe todo um mundo de sombras também que guarda uma grande verdade também, né? E isso é importante de desenhar em várias medidas. É assim que vai surgindo o movimento chamado de romantismo alemão, né? Então eu deixo para vocês aqui também, tá? 3 dicas, tá? 4 dicas na verdade sobre o romantismo alemão, tá? Esse livro aqui do Pedro Duarte, tá? Que é o Estilo, Tempo, Romantismo e Estética Moderna, certo? Esse livro aqui do Walter Benjamin, O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, tá? Ele está falando do romantismo alemão. Esse livro, na verdade, é do século XX, né? O do Pedro Duarte também é recente, mas eles falam sobre esse período do romantismo alemão, tá? No qual a ideia de sombra vai realmente figurando como algo, como inclusive um contraponto dialético, né? Àquela visão da luz como o único referente de inteligência e de conhecimento, tá? E aí deixo também esse trabalho aqui, né? Que é uma tradução, né, para o português dos textos mais importantes lá do romantismo alemão, tá? A conversa sobre a poesia do Schlegel e os fragmentos da Athenäum do August Schlegel, tá? São os irmãos Schlegel, e esse aqui eu não li ainda, mas conheço de citações, né? E tá aqui também na lista. Eu também já teria lido, não fosse esses bandidinhos de 5ª categoria enchendo o saco, certo? E para finalizar, pessoal, esse livro aqui, tá? As Origens do Inconsciente, do Matt Fitch. Existe uma discussão aqui no livro ligada à psicanálise e tal, mas não é do meu interesse, né? Eu estou citando isso aqui mais porque ele reflete o conceito de absoluto, por exemplo, né? Que é um conceito muito importante para os românticos alemães. E essa é a questão que eu estou trazendo para vocês aqui, conectado com essa coisa da sombra, né? Com essa discussão do que é o absoluto deles, tem conexão com tudo que eles estavam tentando apontar ali, né? Para a importância do obscuro, a importância enfim, das entrelinhas, né? E das emoções e etc, tá? Então, por isso que eu estou citando os românticos, porque eles são os primeiros, de certa forma. Você vai ver isso também no barroco, de certa forma, mas eles são os primeiros a desenvolver uma filosofia mais ampla sobre isso, né? E desenhar isso de maneira mais profunda ali, e deixar isso como, enfim, um legado aí para que a gente pense a luz e a sombra em diálogo, né? E em dialética, e não como duas instâncias que estão o tempo todo afastadas, né? Uma significando ignorância e a outra inteligência, né? Longe disso, certo? E aí, para finalizar ainda essa citação do romantismo, eu deixo aqui para vocês, né? Esse aqui é um livro meu, O Poeta, o Canibal e o Espelho. Publiquei esse livro em 2011, se não me engano, quer dizer, já tem aí 12 anos que eu publiquei esse livro, ganhei um prêmio, inclusive, com ele aqui, tá? Na Academia, na Academia Carioca de Letras, né? Na União Brasileira dos Escritores, tá? E ele traz na capa, né? Por que eu estou mostrando ele? Porque ele traz na capa esse quadro aqui, que é um quadro chamado O Silêncio, de um pintor suíço chamado Henri Fuseli, tá? E vocês percebem nitidamente que é um quadro romantismo, né? O protagonismo é todo da sombra, tá? Então fica muito claro aí esse valor que o romantismo estava apontando para a sombra. E mais uma vez, né, justificando aqui o vídeo, o Junichiro Tanizaki, ele faz ali certas considerações que parecem apontar para o fato de que ele não conhece muito bem esse lado aqui, né? Porque ele meio que generaliza a cultura ocidental como sendo toda baseada na luz,
quando a gente tem um diálogo, né, uma história e um debate histórico e filosófico longo, né, chamando atenção para a sombra desde o romantismo, né? E aí, pessoal, a gente chega no século XX, né? Da virada do século XIX para o século XX, a gente tem ali o impressionismo na França, e aí no final do impressionismo aparecem os pós-impressionistas, né? O Van Gogh e o Cézanne principalmente. E o Cézanne, tá aqui, né? Esse trabalho aqui, que é da editora Abril, tá? O Cézanne é um cara que estava chamando a atenção ali para a importância da sombra, do sombreado na mancha, né, como um elemento de representação da realidade, né? E aí ele diz aqui num determinado momento, tá, na página, se não me engano, na página 22, ele está citando aqui, né, a autora, na verdade, cita ele e diz, né, em uma carta a Pizarro de julho de 1876, em que descreve uma marinha de L'Estaquet que estava pintando, Cézanne afirma, abre aspas, as pessoas não deveriam dizer modelado, e sim modular, visto que a sombra é uma cor. Visto que a sombra é uma cor, ainda que menos brilhante, e que luz e sombra não são nada mais que a relação entre dois tons, né? Então ele já está pensando a sombra como uma cor, quer dizer, como parte do jogo simbólico, e não como uma representação ligada absolutamente à ideia de ignorância, né? Então isso é importante também para poder mostrar que a cultura ocidental não é uma cultura exclusivamente ligada à luz como um referente, né, absoluto, ligado à inteligência, conhecimento e tal, né? E aí também, já deixo também aqui mais essa dica, tá? Esse livro aqui do Maurice Serrolat, sobre o impressionismo, que ele também fala do Cézanne aqui no final do livro, tá? Vale a dica aí para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, tá? Que mais? E aí, enfim, aí pouquinho, né? E aí a gente passa ali, porque o Cézanne está no final do século XIX, né? E nesse mesmo período, mais ou menos, aparece o movimento simbolista, né? Tá aqui o Paul Verlaine, né? O movimento simbolista também trabalha bastante essa questão da sombra, né? E, enfim, né? Stéphane Mallarmé, né? O Paul Verlaine, uma série de outros autores ali importantes. E aí tem um poema dele aqui que fica muito evidente isso aqui, né? Quando ele fala da questão da nuance, né? Do meio tom, né? Quer ver? Ó? Ele diz aqui, ó, na página 77, né? Um poema chamado Arte Poética, tá? Ele diz aqui, né? Nós queremos o meio tom, nada de cor, somente a nuance. A nuance é que faz a aliança do sonho ao sonho e do som ao som. Quer dizer, essa ideia da nuance, né, que tem um outro trecho dele, não sei, agora não lembro se é dele ou do Mallarmé, mas que diz, né, que sugerir, eis o sonho, né? Essa ideia da sugestão, como um referente literário, artístico, né, importante para poder, inclusive, trabalhar de maneira intelectiva, né, os poemas, ali, os quadros, enfim. Né, a metáfora é isso, a metáfora é uma sugestão. Né? Hoje a gente sabe, né, que existem metáforas de baixo nível. Né? Por exemplo, eu estou aturando um animalzinho aí retardado fazendo isso, né, poluindo a minha vida com metáforas de baixo nível aqui, vomitando o ressentimento dele. Agora, estou falando de outra coisa aqui, que é um debate de alto nível, que não tem nada a ver com essa gentalha. Né? Então, essa ideia de nuance que o Verlaine sugere aqui, e a ideia de sugestão, que também é uma ideia ali do simbolismo, é bastante isso. Né? É você tentar transmitir uma ideia de maneira figurada, de maneira, né, de representar de viés ali o negócio, obviamente com respeito aos outros, que é o que essa gentinha medíocre, patética e baixo nível não tem. Né? Tá, pessoal? E aí a gente chega no século XX e esse debate vai continuando, né? E ao mesmo tempo ali o exercício da produção artística e da produção filosófica que tentam, né, chamar atenção para a importância da sombra e para a importância, né, de uma série de construções que tem conexão com a sombra. Tá? Se a gente pega, por exemplo, a obra do Beckett, né, tá aqui o Samuel Beckett, tá? Que é o escritor que começou a produzir ali na década de 20, 30, né? Em conexão com James Joyce, até mesmo como tentativa de responder à literatura do Joyce. A literatura do Beckett é uma literatura radicalmente de sombra. Né?
E aí, basta ver aqui, né? Esse aqui são os últimos trabalhos dele, na verdade. Década de 70, se não me engano, tá? Década de 60 ou 70, certo? Companhia e outros textos. Nesse texto Companhia dele, a primeira frase do livro, né? As duas primeiras frases são assim, ó, na página 27 aqui. Uma voz chega a alguém no escuro. No escuro. Imaginar. Alguém deitado de costas no escuro. E a história passa quase toda no escuro, né? Quer dizer, e no Beckett, esse exercício do escuro, ele não é só um exercício intelectual, né? No sentido ali de ponderar as possibilidades, enfim, né? Cognitivas da sombra, mas também um certo exercício do drama, que foi a literatura dele, né? Na tentativa de continuar produzindo depois do James Joyce, né? Ele mesmo verbaliza isso várias vezes, tá? E aí tem um outro livro dele aqui também que vale citar, que é o Textos para Nada, né? Que também de certa forma é um exercício disso aí, tá? Enfim, e aí um pouquinho depois ali, quer dizer, junto com o Joyce, né? A gente tem a produção na filosofia de um cara como o Émile Cioran, né? Tá aqui o Breviário de Decomposição, que é um dos livros mais brilhantes que eu já li até hoje, apesar de ser um livro bem pesado, né? Mas é um livro brilhante e é um livro que, quer dizer, o exercício desse niilismo radical do Cioran é um exercício de contato com o sombrio, com o obscuro, né? E com os limites extremos ali da ausência de iluminação para os assuntos ou de um certo desgaste, né? Também tem isso. Quer dizer, eu li quase tudo do Cioran, e quando você lê o Cioran, você percebe um cara que está ali exercitando o desgaste, né, da iluminação das coisas, né? Ele está naquele período de crise mesmo do pensamento e ponderando ali, construindo narrativas sobre esses eventos dramáticos da percepção e tudo mais, tá? Então, enfim, outro exemplo aqui interessante. A gente falou do esclarecimento, né? Eu falei do iluminismo, e o Adorno e o Horkheimer publicam esse livro aqui, que é o Dialética do Esclarecimento, que é a dialética da Aufklärung, né? Do iluminismo, tá? Apontando aí as contradições dessa ideia de iluminismo, do esclarecimento como mistificação das massas, que é um dos textos aqui, né? Quer ver? Está na página 113, né? O esclarecimento como mistificação das massas, que é uma reflexão, quer dizer, que no final das contas está apontando ali para certas falhas que essa ideia de esclarecer tem, né? Então é um trabalho importante de citar nesse sentido também, tá? Vale citar também, aí na literatura, esse trabalho aqui do Ricardo Pilha, chamado Formas Breves, porque, dentre outras coisas, tem vários textos legais aqui. Ele vai defender a ideia de que o conto ele é uma narrativa que conta duas histórias, uma de superfície e uma oculta, né? Então esse exercício da história oculta que vai sendo contada ali na construção do conto, ele é a manifestação dessa sombra, né? Como uma prática intelectiva dentro da produção da literatura moderna e contemporânea, né? E ele desenha isso aqui de maneira brilhante, um dos melhores textos que eu já li, e uma das melhores visões sobre o que é o conto também, tá? E que coloca em cena essa questão aqui que eu estou desenhando, tá? E isso também, de certa forma, dialoga criticamente com as coisas apontadas pelo Junichiro Tanizaki ali, tá? Na verdade, o conto ele já começou assim, né? Se a gente pega o Edgar Allan Poe, né? Que é o criador do conto aí, o nome principal ali do início do conto, são histórias, né, baseadas no sombrio como referência e tal, né? Então tá aí as histórias extraordinárias, tem vários contos sensacionais aqui do Edgar Allan Poe, o Gato Preto, o Poço e o Pêndulo, né? A Carta Roubada, tem uma série de histórias legais aqui, tá? O que mais aqui que eu posso citar? Os Crimes da Rua Morgue também, né? Tá? A Queda da Casa de Usher, várias histórias interessantes aí do Poe que já foram inclusive para o cinema, né? Então, enfim, isso também é um papel da sombra. E aí, como uma espécie talvez os principais herdeiros da literatura do Edgar Allan Poe sejam os escritores de romance policial, romance e contos policiais, né?
E os romances policiais, os contos policiais trabalham muito com essa questão do sombrio, né, do enigmático, né, do que está ali por descobrir. É uma história que vai se passando toda na sombra, na verdade. Né? Quando você pega, por exemplo, os romances da Agatha Christie, né, em todos eles a solução só aparece no final. Então, quer dizer, você vai passando ali a história inteira sem saber o que está acontecendo e só tentando montar ali o quebra-cabeça que ela vai, né, de maneira bem inteligente ali construindo para enganar a gente, né? Porque no final das contas ela sempre dá uma saída totalmente diferente do que a gente imaginava. Né? Então está aqui o caso dos 10 Negrinhos, que é o meu livro preferido dela, tá? E, enfim, o caso dos romances policiais nesse contexto também. E aí também cito aqui, para finalizar também, para falar de uma literatura policial contemporânea, cito aqui a Patrícia Mello, que é uma escritora brasileira. Esse livro aqui é muito interessante, né? O Elogio da Mentira, que é um romance policial que também joga com essa coisa das pistas falsas, enigmas ali, e a gente vai construindo aí, no passar da história, né, a construção do enredo e da solução do problema lá. Em vários livros dessa linha, você não encontra nem solução, chega no final não tem nem solução, né? Porque aí também tem um certo diálogo com a questão da importância de chamar o leitor para a produção da obra também, o que também não é outra coisa senão o exercício da sombra, mas em uma outra medida ali, já em um outro referente das histórias, tá? Então, pessoal, enfim, a Patrícia Mello também é um ótimo exemplo disso, tá? E aí, cito aqui mais duas referências ligadas agora à poesia, né, que também refletem bem isso, né? Quer dizer, o Borges, tá aqui o Elogio da Sombra, né? Então é quase como se o Borges estivesse escrevendo aqui uma espécie de, né, como se ele fosse o Pierre Menard do Junichiro Tanizaki, né, nesse livro aqui. Então, Elogio da Sombra, um livro de poemas do Borges, que na verdade ficou cego, né, com 50 e poucos anos ali, e passou ali o último terço da vida dele cego, e esse livro aqui ele escreveu, ele estava cego, então quer dizer, e ele apresenta aqui, né, a visão dele sobre a cegueira, sobre a sombra, tá? E ele vai dizendo aqui na página 81, Demócrito de Abdera arrancou os próprios olhos para pensar, o tempo foi meu Demócrito, esta penumbra é lenta e não dói, flui por um manso declive e se parece a eternidade. E aí continua, né, narrando essa questão dele com a sombra ali depois da cegueira. Tá? Então está aqui o Elogio da Sombra. Tá? E eu finalizo, pessoal, tá, essa reflexão sobre a sombra e o papel da sombra na produção ocidental com esse livro aqui que eu estou lendo agora, não terminei de ler ainda, tá? Poesia como Arte Insurgente, do Lawrence Ferlinghetti, que é um escritor da poesia da contracultura dos Estados Unidos, tá? Esse livro é de 2007, e aí fica muito evidente como isso comparece o tempo todo, né? A sombra, o sombrio, o obscuro, como um referente do que é inclusive a própria poesia, né? Tá aqui na página 50 vamos ver aqui, na página 57, por exemplo, ele fala que poesia é o que habita as entrelinhas, né? Então as entrelinhas são a sombra do texto, né? Na página 58 ele diz, tá, que os poemas são páginas perdidas do dia e da noite. Essa coisa da página perdida, do que está perdido ali também, né, de certa forma tem a ver com a sombra, né, e a sombra como conhecimento. Na 59 ele fala aqui ele diz, né, que onde está aqui que ele fala a poesia é o som do verão na chuva e de pessoas rindo à noite por trás de persianas fechadas em um beco, né? Também essa imagem aí do que está ali escondido, né, e ao mesmo tempo fluindo poeticamente, tá, como referente da poesia. E para finalizar, o que fica mais óbvio aqui, né, ligado a isso que eu estou trabalhando aqui, tá, no vídeo de hoje, na página 61, ele diz, né, que a poesia é a sombra produzida pelos postes de luz da imaginação, né? Quer dizer, perfeito, é um referente perfeito aqui para mostrar o quanto que a sombra tem uma importância muito grande do ponto de vista artístico, filosófico e cognitivo mesmo no Ocidente. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente volta no próximo vídeo do canal aqui. Enquanto esse lixo de gente não destruir, eu vou fazendo aqui, tá?
E a gente vai se falando aí no próximo vídeo, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.